Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros, há segurança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos, porque os amo. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Senhor, tu sempre tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio. Nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante.
terão que ser executados, pois merecem a morte. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que ele faz merece confiança. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras, a mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Mas, quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. E enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria. Será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Orem continuously. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Clama a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. As parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas, e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. O meu amor pelo teu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ó Senhor Deus,
O teu amor chega até o céu, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgasse, estás certo quando me condenas. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esta já é a terceira vez que vou visitá-los. Como dizem as Escrituras Sagradas, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Porém, o Senhor Deus respondeu a Moisés: será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda à sua oração. Que o Deus de Jacó o proteja, que do seu templo Deus lhe envie socorro e que do monte Sião ele o ajude. Ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória, e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas, e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Porque eu vim para chamar os pecadores, e não os bons. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Desde o meu nascimento, fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido meu Deus. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Se algum de vocês estiver doente,
que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Para libertar você, entrego nações inteiras como o preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. E, mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande, tu não os abandonaste, nem os destruíste. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida, e terão alegria, prosperidade e paz. Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: Prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: Longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção.